nosso grupo, ele fala sobre DNA. Bom, como o DNA é formado? O DNA é uma fita dupla antiparalela. Ela é formada por uma ligação que são as bases, os nucleotídeos, que são fosfato, açúcar e um tipo de base. Os tipos de base são timina e adenina, que se ligam por que são ligadas por duas ligações de hidrogênio. Tem também a citosina e a guanina, que são ligadas por 3 ligações de hidrogênio. Bom, onde o DNA é encontrado e etc. Nas células. Nesse tipo de célula que a gente fez, que é a célula eucarionte, o DNA se encontra no núcleo da célula. E tem outro tipo de célula, que é a célula procarionte, que se encontra o DNA espalhado no citoplasma. Para estudar o DNA, a gente faz um processo que chama extração, que é para tirar ele do núcleo da célula. Primeiro a gente faz um processo que se chama lise, que é a quebra da membrana plasmática, que é uma bicamada lipoproteica. Aí o detergente, que é o SDS, ele vai quebrar a gordura, ele vai tirar a gordura. Aí a gente coloca um sal específico de laboratório que ele vai separar o DNA das proteínas da camada. Aí depois a gente faz tem um processo que se chama precipitação, que o DNA começa a precipitar e formar como se fosse um aglomerado. Aí a gente tira o líquido que ele ficou, a gente reidrata ele com álcool e aí a gente põe para centrifugar e ele forma um pellet. Aí depois que a gente tem esse pellet, a gente faz um mix, que a gente coloca nesse mix DNTPs, que são bases nitrogenadas livres, que elas não estão em uma fita. O primer, que tem o front e o reverse, que é o 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas, que eles identificam o DNA que você quer ampliar. E a proteína ataque polimerase, que ela vai juntar as DNTPs para formar uma nova fita. Depois desse mix, a gente coloca ele no termociclador. A temperatura lá vai a 96 graus e se estabelece a 95 graus. Aí nosso DNA tem uma dupla hélice. Essa dupla hélice se separa, depois ele vai a 55 graus. E os primers se conectam aonde a gente quer, localizado. Depois vai a 72 graus e a ataque continua a nossa fita. Isso é feito 35 vezes. Depois sai o DNA concentrado. Obrigada. E depois a gente coloca ele na eletroforese. Depois que você tira o mix, né? Aqui, ó. Você tira o mix, você vai pôr ele para correr num gel, que é chamado de eletroforese. Onde, como o DNA é negativo, ele sempre vai ser atraído para o positivo. Consequentemente, vai gerar umas bandas, que aqui, ó. Como o menor, ele sempre vai correr bem mais rápido que o maior. Que é vocês aqui, ó. Aqui, ó. No caso, dá pra perceber que as fitas aqui, ó, elas... Cada pessoa, cada coluna é uma pessoa diferente. Então, cada fitinha seria uma característica, que também é usado para poder usar aqui, ó, no caso de teste de paternidade. Como a criança ela é 50% do pai e da mãe, os gênesis, quando a criança ela tiver uma característica que pertence à mãe, não vai pertencer a um pai. E quando tiver uma característica que pertence ao pai, não vai pertencer à mãe. Dessa forma, através das bandas, eles vão poder saber quem é o pai da criança. No grupo, nós também realizamos a identificação de um criminoso. Nele havia uma vítima, que é o empresário, e 6 suspeitos. Todos esses suspeitos estiveram anteriormente com a vítima. Na cena do crime, encontramos a página de um livro rasgada, digital e na página do livro, nicotina embaixo das unhas da vítima, sangue na janela do apartamento, células epiteliais no casaco,
células epiteliais no corpo da vítima, que indicam que houve agressões, então ela lutou antes de morrer, sangue na ponta da faca e células epiteliais no cabo da faca, que possivelmente seria do suspeito que segurou para matar o empresário. Aí a gente leva para o laboratório para analisar. A digital, a gente analisou e chegou à conclusão de que é do empresário. Aqui a gente, os locos, chegamos à conclusão de que também era do empresário, o que confirma que ele era fumante. Sangue na janela era da funcionária do hotel, que no depoimento ela confirma que esteve um dia antes para limpar o quarto e se cortou na janela. As células epiteliais no casaco era da professora, que quando chegou lá viu que ele estava morto e mexeu nele para confirmar. As células epiteliais embaixo das unhas da mão confirma que eles lutaram. O sangue na faca era da vítima, que era do empresário. E células epiteliais no cabo da faca chegou à conclusão que era o proprietário do restaurante, que ele matou. Mas o que levou ele a matar? Ele conta no depoimento que ele foi na polícia confessar que ele tinha um passado obscuro, ficha criminal. Aí ele ficou sabendo que no livro que o empresário fez estava falando sobre o passado dele. Aí ele foi no quarto com a intenção de roubar o livro, não de matar. Aí quando ele foi roubar o livro, o empresário ouviu e foi lá. Aí eles começaram a brigar. Como tinha uma faca em cima da mesa, ele assassinou ele. Aí ele fugiu com o livro e fingiu que não tinha nada. Mas aí ele ficou arrependido e no outro dia ele foi à polícia dar o depoimento. Polimorfismo genético são partes variadas do DNA, são variações no DNA que acontecem em 1% da população. Por exemplo, aqui eu tenho microsatélites e também pode haver outros dois tipos de polimorfismo, que aqui são mini satélites e pode haver outros tipos de polimorfismo, que são mini satélites, que é um pouco menor essa variação, e o SNP, que é de polimorfismo de base única.